Acabou caindo 4 mamão verde e mais esse aqui que tava um pouco maduro, ó. Fazer doce com esses verdes para poder aproveitar. E lá no pé só sobrou um grande e os outros pequenininhos lá. O vento derrubou o resto, tudo que tinha grande. Pensa no tamanho dos mamão aqui, minha gente, ó. Enorme. É uma judiaria ter caído com o vento e a gente não ter podido aproveitar eles maduros. Porque bem sãozinhos ia ser maravilhoso, mas vamos lá, vamos fazer um doce de mamão verde. Aqui eu já higienizei bem o meu mamão. Agora eu vou estar partindo ele. Esses daqui foram os mamão que caíram com o vento que deu aqui no Rio Grande do Sul, né? Então vou estar transformando o mamão verde aqui num doce, pra gente poder aproveitar, né? Fazer um aproveitamento dele, que o mamão tá bem bonito. É um pouquinho duro, né? Porque tá bem verde ainda. Aí fica um pouquinho difícil para cortar. Mas assim a gente vai estar aproveitando. Ó. Aí eu vou estar tirando então as sementes. Tô organizando ele aqui. E a gente vai continuando a receita. Aqui vai sair um doce de mamão verde. E agora, depois de limpo, processa isso aqui. Pegar um cortador de legumes e ó, vai assim até o final. Às vezes arrebenta um pouquinho, mas não faz mal. E daí vai ficando estas tiras aqui, ó. E a gente vai estar colocando de molho numa bacia com água. E a gente faz isso aqui então, todo o mamão, até terminar. E vamos tá deixando de molho as tiras ali. Trocando de água de vez em quando. E o processo é esse então. Eu vou estar fazendo aqui 3 formas de fazer o doce, então. Essa aqui é uma delas. Daí assim, ó, vou colocar uma colher de sal bem cheia aqui, para estar deixando de molho, para que o amargo do leite do mamão saia aqui. E isso aqui vai ficando maleável também, vai ficando bem macio, pra gente estar fazendo os processos aqui. E os 3 tipos de doce vai ser do mesmo jeito, então. Aqui vai ser um, depois eu vou estar descascando um outro mamão ali, tirando a casca. Esse aqui vai com a casca, né? Vou estar tirando a casca, cortando em quadradinhos e vou estar fazendo uma outra maneira de fazer o doce. E um outro vou fazer doce de mamão com coco. Daí eu vou estar mostrando, só que todos os processos são esse aqui, de todos os 3. E daí depois a gente vai mostrando aqui o passo a passo da receita. Então aqui seria um outro tipo de doce, que também é o mesmo processo. Descasquei, vou estar picando os pedaços aqui, ó. Aí vocês vejam o tamanho que vocês querem fazer, mais ou menos, ó. Isso aqui eu tô picando os pedaços assim. E aí, deixar de molho também, com uma colher de sal. Aí eu vou trocando a água. Eu não vou colocar na geladeira pra ir trocando a água, porque aqui no sul tá bem frio, então não tem necessidade de pôr na geladeira. Querendo, dá pra decorar os docinhos, mas eu também não vou estar fazendo isso. Eu vou estar fazendo um doce normal, dos pedaços.
mas uma hora dessa eu vou fazer um de abóbora, que eu faço desenhadinho uns coração. Tá terminando aqui, ó. Eu vou estar deixando de molho, como aquele outro ali. E assim, dá pra fazer guisado de mamão verde. Não sei aí se alguém alguma vez já experimentou, mas dá pra fazer um guisado com carne moída assim, de mamão verde, fica delicioso. Ó, tem várias receitas que dá pra fazer com mamão verde, então. Não é só o doce, dá pra fazer prato salgado também. E aí eu vou estar terminando aqui, deixando tudo de molho e vou ir trocando a água. De 2 em 2 horas, mais ou menos, vou estar trocando a água. E na última água aqui que tem mais um processinho, eu volto para mostrar. E a terceira forma de fazer o doce seria essa aqui, para fazer um doce com coco. Seria ralando no ralo grosso, com casca e tudo, ó. E o processo é o mesmo. Botar de molho depois no sal e depois lavar bem para tirar o amargo do leite. E aí depois a gente volta com a receita. Então daí ficou assim, ó. Agora eu vou deixar de molho aqui. E depois a gente vai estar fazendo o doce de mamão ralado com coco. E agora eu vou estar mostrando duas maneiras pra gente estar fazendo o doce de rolinho. A gente vai pegar a fitinha aqui do mamão, né? E vai estar enrolando aqui, ó. Olhem só. Depois que ela fica de molho, ela fica mais maleável, ó. E daí, ou pode estar espetando com um palito de dente assim, ou a gente pega uma agulha nova para cozinha, ou esteriliza uma agulha, e daí a gente coloca a linha na agulha e a gente vai fazendo uma correntinha, ó. Na primeira é bom a gente dar 2 voltas assim, ó. E aí fica assim, ó. Então vou fazer mais uma aqui, ó. Olhem só. Enrolou. Aí esse aqui é o doce de mamão verde de rolinho. Fica bem bonitinho depois. Ó. Aí agora é só ir fazendo uma corrente aqui, ó, de rolinho. Ó. Continua assim. E depois ele vai continuar de molho aqui ainda. São essas duas maneiras que vocês podem estar fazendo, então. Eu vou continuar. E agora aqui eu vou estar colocando 2 colheres, na verdade eu vou colocar 3 colheres de bicarbonato de sódio para criar aquela casquinha no doce e ficar bem gostoso. Aquela lá eu vou botar só uma, porque aquela ali é um doce que vai o coco junto. Então eu vou querer que ela fique mais... não fique tão firme. E aí, agora, só dá mais um tempo aqui, umas 2 horas de molho aqui. Eu vou estar esperando 2 horas aqui agora.
Aí depois a gente continua com a receita. Então depois de ficar de molho por 2 horas na água com bicarbonato de sódio, eu vou estar enxaguando bem aqui e vou estar preparando a calda pra gente colocar os rolinhos de mamão. Lavar bem aqui para tirar bem o bicarbonato. Alguns eu botei assim para mostrar para vocês como é que dá para fazer, né? E aí agora eu lavei bem, tirei bastante o excesso do bicarbonato. Agora eu vou estar fazendo a calda ali. Aqui tem 1 quilo de rolinho, eu vou fazer com 600 gramas de açúcar a calda. Então eu vou estar colocando aqui 600 gramas de açúcar. E aí a gente vai estar colocando os rolinhos aqui dentro. E aí a gente vai cozinhar até engrossar a calda aqui, ó. Não precisa colocar água, à medida que os rolinhos for fervendo aqui, vai criando uma água. Então a gente vai colocar lá no fogo agora. Este aqui agora, então, eu vou estar fazendo uns furinhos com um garfo, ó. Aí, já lavei ele bem. Aí assim, ó, na hora que estiver cozinhando, a calda entra pra dentro do doce, ó. E daí pega mais a calda e o doce não fica um doce murcho quando termina o cozimento. Então, vou estar fazendo esse processo aqui. Depois é só fazer a calda da mesma forma do outro. Esse aqui eu vou estar colocando 1 quilo de açúcar. E vou botar também umas canelinhas em pau. Ó. No doce de abóbora a gente também faz isso aqui, ó. Que daí não fica aquele doce murcho. Entra a calda pra dentro, o doce fica mais gostoso, fica mais docinho. Esse aqui deu 2,5 kg de mamão. Eu vou colocar 1,2 kg de açúcar. Aí furei ele todo, 1,2 kg de açúcar. E agora vai pro fogo também. Não precisa estar colocando água, porque o mamão vai se desidratando e vai desmanchando o açúcar também, vai criando a água, então não precisa colocar água. Vou mostrar aqui o primeiro que eu já coloquei para cozinhar, ó. Não coloquei água nenhuma, mas aí aqui se desmanchou o açúcar e o mamão se desidratou, criou essa água toda aqui então. Agora é esperar engrossar a calda, cozinhar o mamão e tá pronto o nosso doce mamão verde de rolinho. O doce de mamão ralado, já lavei bem, escorri ele, deu 1 quilo aqui, aí vou juntar aqui 200 gramas de coco ralado, congelado, aquele fresco congelado, que é o que eu tenho aqui em casa. E vou estar colocando 800 gramas de açúcar pra gente estar levando ao fogo e continuar a nossa receita. Então, coco aqui. Eu coloquei ele congelado mesmo, não faz mal. Aí aqui ele vai, quando estiver fervendo ali, ele vai se desmanchando, vai secando. E agora o açúcar. Vou colocar 800 gramas de açúcar.
Deixei 200 aqui no saquinho. E aí agora vai pro fogo aqui também. Não precisa colocar água. É só levar no fogo e começar a ferver. Vai desidratar o mamão e desmanchar o açúcar. De tempero vocês podem estar colocando canela e cravo. Então eu vou colocar mais uns cravinhos aqui. Em todas eu vou botar o mesmo tempero. E aí aqui, ó, os rolinhos já estão fervendo. Uns 40 minutos mais ou menos, até eles ficarem com a aparência assim mais transparente. E a calda grossinha tá pronto. O do mamão ralado ainda não começou a ferver, ó. Mas tá aqui então cozinhando. Vai levar mais ou menos uns 40 minutos também. E até ele cozinhar e ficar com a calda bem grossinha. E aí tá pronto o doce. E aqui o mamão em pedaço, que também tá começando a querer ferver aqui, ó. Vai ficar uns 40 minutos mais ou menos. Até eu ver que ele tá cozido e a calda tá grossa. E daí aqui vai sair 3 doces de mamão verde. Então agora a gente só vai retirar os rolinhos aqui, cortar a linha e fazer a retirada dos rolinhos da linha. Pegar a ponta aqui. E aqui só vai tirando aqui, ó. Ficou bem grossinha a calda. Se quiser deixar mais rala, pode deixar. Mas, ó, é isso aqui. Vou terminar aqui então. Aqui o doce de mamão verde ralado com coco. Então também ficou prontinho. E delicioso ficou. Dá pra comer com um queijinho. Dá pra comer com torrada. Dá pra comer com sobremesa geladinho também. E aqui, mamão verde em calda, ó. Então, ficaram prontos todos os 3 doces de mamão. Para fazer o aproveitamento do mamão que acabou caindo com o vento e estava verde. E para saber o ponto dele mais ou menos, é assim, ó. Quando ele começa a ficar transparente, ó, é o ponto que o doce está pronto, ó. Todos 3, ó. Ficou transparentezinho, cozinhou. Esse aqui cozinhou por 40 minutos. Esse aqui cozinhou por 30 minutos e ficou no ponto certo, porque não estão todos a mesma medida, né? E esse aqui demorou um pouquinho mais. Levou 1 hora para ficar pronto. Então esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí, fazendo aproveitamento do mamão verde, que acabou caindo com o vento. Deu para fazer 3 tipos de doce aqui, ó, com mamão verde. Agradeço a todos que estão aí fazendo parte da nossa família, do canal Cidade Rural. Muito obrigada a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo!